A paz, irmãos. Bem-vindos a mais um seminário da família. Convida aí os seus familiares para estarem participando conosco, cultuando ao Senhor conosco, adorando ao nosso Deus. Chama os filhos, os pais, para que a gente possa estar louvando ao Senhor junto. E compartilha esse link com outras famílias, para que outras famílias também possam estar cultuando ao Senhor, adorando ao Senhor, louvando a Deus e também ouvindo um pouquinho acerca da ministração da palestra de hoje, que será ministrada pelo casal Pastor Hugo e Irmã Aninha. Vamos fazer uma oração? Oremos juntos ao Senhor, meus queridos. Pai bondoso, nós rogamos a Tua bênção sobre esse nosso culto de hoje, pedindo que o Senhor esteja trazendo, ó Pai amado, clareza aos nossos corações, para que nós possamos, como família, vivermos melhor, inclusive nesses tempos em que nós estamos vivendo, ó Pai amado, tempos tão diferentes, ó Pai, tempos novos, ó Senhor, mas o Senhor, ó Pai, é o mesmo. Então o Senhor vai renovando a nossa força, renovando, ó Deus querido, o nosso entendimento, para que nós possamos, nesses dias, glorificar o Teu nome como família cristã, como povo que Te serve. É assim que nós te pedimos e nós oramos ao Senhor nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos estar vendo uma leitura da palavra do Senhor com a irmã Vitória. Ela vai estar nos trazendo aqui com a leitura da palavra de Deus. Pronto, Vitória? A paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a estarem abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 10. E nós estaremos lendo a partir do versículo 6. E diz assim: Mas Deus fez o homem e a mulher, desde o princípio da criação. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher. E os dois se tornam um só, uma vez que já não são dois, mas um só. Que ninguém separe o que Deus uniu. Obrigado, Vitória. Como diz a palavra do Senhor, meus queridos, Deus nos dá essa condição. O homem deixa pai e mãe, une-se à sua esposa e constitui uma nova família. E a partir daí uma nova história, uma história cheia de acontecimentos, cheia de aventuras, cheia de desafios, E é sobre isso que nós vamos estar tratando nesta noite. Então que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida no nome de Jesus. Nós vamos nesse momento convidar a Raquel, que vai estar nos fazendo nessa noite para nós um momento missionário, E aí queremos convidar você também a que nesse tempo estejamos nos preparando para também estarmos abençoando o campo missionário, os nossos irmãos e irmãs que estão no campo missionário. Vem para cá, Raquel, chega mais um pouquinho para cá, para você estar nesse momento, fazendo esse momento missionário. Amém. Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês, mesmo a gente estando distante, você aí na sua casa e a gente aqui, mas nós sabemos que Cristo, o Deus que está aqui é o que está aí na sua casa. E nosso momento de oração hoje, momento missionário, vai ser pela família, pelos pastores e pelas famílias dos pastores, em especial pela vida do pastor Francisco, pela vida do pastor Euclides, pela vida do pastor Hugo e os demais. E que você aí na sua casa, você possa estar orando conosco, pedindo ao Senhor que possa derramar a sua graça, do seu poder sobre a vida de cada um deles. Amém? Oremos. Pai, nós estamos aqui em Tua presença, Pai. Mais uma vez pedindo, Pai, para que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a vida daqueles, Pai, que o Senhor levantou, Pai, está pastoreando, Pai, para estar discipulando, Pai, as Tuas ovelhas, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor possa derramar a Tua graça, Pai, pela vida de cada pastor, Pai, que o Senhor possa, Pai, está trazendo, Pai, o conforto, Pai, o auxílio, Pai, naquilo que eles precisam, Pai. Se há pastores, Pai, que estão precisando, Pai, de algo financeiro, Pai, que o Senhor, Pai, é aquele Deus, Pai, provisor. Nós queremos que Tu és o Deus, Pai, que supre todas as nossas necessidades, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando também as suas famílias, Pai, e esteja cobrindo com a Tua graça, Pai, com o Teu poder sobre a vida de cada um deles, Pai, e esteja protegendo, Pai, esteja livrando eles, Pai, e que eles continuem perseverando, Pai, que o Senhor continue dando forças para que eles possam, Pai, seres, Pai, aqueles que o Senhor levantou, Pai, para proclamar o Teu Evangelho, Pai. Então abençoa, é isso que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Obrigada, Raquel. Amém. O Salmo 127 vai dizer que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam.
Então, que possamos pedir para o Senhor fazer parte da nossa vida. O Senhor fazer parte do nosso lar. O Senhor fazer parte da nossa família. Porque o cordão de 3 dobras, ele não se rebenta com facilidade. O Senhor, ele tem que ser a pedra fundamental do nosso lar. Do meu lar, do teu lar. Chame o Senhor, convide-o. Não tente edificar nada sem que o Senhor esteja presente. Sem que o Senhor seja a pedra fundamental. Sem que Ele seja a rocha sobre a qual nós vamos edificar o nosso lar, edificar a nossa casa. Vamos continuar louvando, adorando, glorificando o nome do Senhor. Quero convidar a irmã Luana, irmão Caio, vamos estar louvando e vamos adorar. Vamos louvar juntamente com eles. E louve aí na sua casa, no seu lar, também com a sua família. Amém? A paz do Senhor, irmãos, nós estamos aqui nesta noite junto com vocês. Apesar da distância, nós estamos juntos. Os nossos corações estão com todos os irmãos que estão nesse momento em casa e vamos louvar o Senhor. Então, se você puder nesse momento, fique de pé. Se você não puder sentado mesmo, venha participar desse momento de louvor ao Senhor. A sua palavra diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Não existe nada, irmãos, que podemos fazer, que possamos fazer se o Senhor não estiver conosco. E Ele diz que se Ele não estiver na frente, a gente não pode fazer absolutamente nada. Então, que nesse momento você possa abrir o seu coração, expressar esse momento em gratidão e louvor a Deus. Amém? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar, e eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. O Senhor fala nessa noite com você e Ele vai dizer assim, ó: se me amardes verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Diga ao Senhor nessa noite: quero te amar mais, Senhor. 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 Que o
coração possa repousar nesta noite nas mãos daquele que nos ama, nas mãos daquele que cuida de nós, nas mãos daquele que morreu em favor das nossas vidas. Então que o seu coração não se perturbe, que o seu coração repouse nas mãos do Senhor, porque Ele cuida de nós. E esse momento, irmãos, às vezes as nossas vidas podem estar como um vendaval, um mar cheio de tempestades. Não sei para você, mas várias famílias têm passado por dificuldades. E se a sua é uma delas, tenha certeza, meu irmão, tenha certeza, minha irmã, que o Senhor Ele ainda acalma tempestades. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E que o nosso coração repouse nessa certeza que o Senhor, Ele cuida de nós. Então que nessa noite o seu coração possa crer nessa verdade. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está conosco. Nós cremos que o Senhor cuida de nós. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, diga assim: tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei. E além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Somos teus, Senhor, e tu és meu. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chame.
Somos teus, Senhor, estamos nas tuas mãos. Que você se aproprie dessa verdade nessa noite, meu irmão. O Senhor está conosco. O Senhor é o nosso consolador, aquele que está ao nosso lado. Então que o nosso coração repouse nessa verdade. O Senhor, Ele é fiel e Ele nunca vai falhar. Somos dele, pertencemos a Ele. Que o nosso coração, mais uma vez eu digo, repouse, tranquilize nessa verdade. Amém. Antes de estarmos passando para a palavra, eu gostaria de lembrar os irmãos que após a nossa palestra, estaremos fazendo uma live, com o intuito de responder as perguntas dos irmãos sobre o assunto que será pregado. E o link dessa live será enviado para os irmãos e ela também ocorrerá nesse mesmo canal. Ok, irmãos, então vamos estar orando pelo pastor Hugo, pela irmã Ana Gorete, que vão estar ministrando nessa noite a palavra do Senhor, e que a sua vida seja ricamente abençoada nessa noite, como família de Deus, como família cristã, atravessando esse tempo difícil, mas não sozinho, não sem esperança, não sem confiança na providência do nosso bom e soberano Deus. Então oremos ao Senhor, abençoando a vida do pastor Hugo e da irmã Ana, e por extensão a todos nós que vamos estar ouvindo a palavra de Deus nessa noite. Pai amado, nesse momento nós queremos primeiro te agradecer por esse tempo que o Senhor tem nos permitido estar na tua presença, para juntos aprendermos, ó Pai, da tua palavra, para podermos como família cristã vivermos melhor, Senhor. Nesse momento nós queremos pedir a tua bênção na vida do pastor Hugo e da irmã Ana, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os dê sabedoria, os ajude na ministração desta noite. Assim, em nome do Senhor, nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do teu Santo Espírito. Deus abençoe os irmãos, uma excelente palestra para todos nós. Olá, graça e a paz, queridos. Estamos hoje aqui em mais um momento voltado para a família, para os cuidados com a família, mas também com casais e com tudo isso que tem envolvido nesse conteúdo. Então, fica aí ligado conosco. E se você conhece alguém que precisa ouvir sobre isso, convida essa pessoa, manda esse link para mais pessoas, porque muitas outras famílias precisam ser orientadas, segundo a palavra de Deus, sobre o nosso tema, que eu vou deixar para que o compartilhe sobre o tema que nós vamos trabalhar hoje com vocês. Amém. A graça e a paz, queridos. O tema da nossa conversa hoje é cada macaco no seu galho, aprendendo a lidar com as interferências parentais. E para entrarmos aqui no nosso tema, eu gostaria de pedir que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, apenas o verso 24, é um verso bem conhecido dos irmãos. Gênesis 2, 24, que diz assim: portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Esse texto é o texto do estabelecimento da família na Bíblia, né? O texto basilar aqui da origem familiar estabelecida por Deus em Adão e Eva, e aqui é a origem de todas as famílias que nós conhecemos, da família como conhecemos hoje no padrão bíblico. Irmãos, então Deus estabelece a família em Adão e Eva, e nós temos pelo menos dois aspectos de família que nós conhecemos. Aquilo que nós chamamos de família de origem, que é o nosso pai, a nossa mãe, né, e todos os outros parentes, e temos a família nuclear, que é aquela família que é formada a partir de nós, né, um novo casal, novos filhos, um novo momento, uma nova família. Então temos esses dois perfis aí de família que nós podemos experimentar, a família de onde nós viemos e a família que nós estamos construindo a partir de então, tá bom? Aí eu vou passar para minha esposa aqui e a gente vai conversar assim de forma bem espontânea, tá bom? Então... E a gente vai tendo uma conversa aqui bem interessante, mas eu quero muito que você comente aí e faça já suas perguntas. Depois desse nosso momento, a gente vai continuar aqui com vocês. Nós vamos pedir que você atualize a página, porque vai ser gerado um novo link e a gente vai conversar um pouco mais sobre tudo que você pensou, gostaria de saber sobre essa temática. E para a gente se aprofundar um pouco mais nesse tema, a gente pensou em falar sobre espaço, né? Quando a gente fala cada macaco no seu galho, a gente fala
de espaço. A gente fala em que cada um ele precisa entender e delimitar bem os seus limites, os seus espaços. E isso muitas vezes a gente enfrenta assim que casa, né? Principalmente as novas famílias, elas se deparam com essa realidade de ter que entender que a partir daquele momento existe o seu espaço e existe o espaço da sua família de origem. E isso é a grande questão. E eu acredito que seja por isso que esse tema seja tão relevante para nós falarmos aqui sobre família, porque é preciso entender sobre isso. E como lidar, Aninha, como lidar com essa questão do espaço? A nova família, seja você recém-casado ou não, mas surge uma nova família daquela família de origem. O que o Hugo trouxe aqui como família nuclear, que é pai, mãe e filhos. Então, vocês precisam de um novo espaço. A partir do momento que se estabelece uma nova família, é preciso entender que esse novo conceito, ele vai ter que trabalhar dentro de uma nova esfera. Tá? Então, isso aí é onde fica a nossa grande responsabilidade. E aí, não só um espaço físico, mas também o espaço emocional. É onde você vai entender, junto com o seu cônjuge, imprimir dentro do seu contexto familiar limites, princípios, costumes. Porque é bem interessante que quando a gente vem da nossa família, a gente vem com muitos costumes da família de origem. Sim ou não? Isso, com certeza. Interessante que, no nosso caso, é assim, a minha família é aquela família agitada, que no domingo se reúne, é menino correndo para todos os lados, é vó, é grito, é aquela realidade. Já na família de Hugo, é totalmente contrário, é cada um na sua, todo mundo caladinho, todo mundo bonitinho. Então, quando junta essas duas realidades familiares, é um choque muito grande. Mas aí, nós precisamos entender que nós nem precisamos ser 100% o estilo do outro, nem tampouco 100% do meu estilo. Nós precisamos entender de que nós vamos criar os nossos próprios hábitos, os nossos próprios princípios e estilos dentro da nossa casa. É interessante isso. E é dessa ideia também que vem aquela frase que quem casa quer casa. Né? Não é somente o espaço físico, mas é essa nova vida, esse novo momento, essa nova atmosfera, né? Essas novas decisões que serão tomadas, as escolhas, a maneira de se viver, os costumes. E é interessante, eu conversava com a Aninha antes de nós virmos para cá, para a igreja, de que esse tipo de assunto é um assunto que nos força a nos expor um pouco. E eu queria me expor para que você se identifique conosco. Né? Quando nós casamos, nós fomos morar na casa da minha sogra, e moramos lá por quase 3 anos. Né? O nosso espaço, a nossa casa era um quarto, de, eu acho que 4x4. 3,5 por 3. Pronto, 3,5 por 3. Esse era o nosso espaço. Tínhamos o guarda-roupa, a TV, a cama e o banheiro. Né? Dentro de outra casa. Então, assim, tivemos que, de início, já aprender a lidar com essa situação, né? De como dividirmos esses espaços, de como convivermos. E, graças a Deus, Deus nos deu graça. E nós passamos muito bem por essa convivência. Mas eu me recordo que, quando nós compramos a nossa casa, que fomos fazer a mudança, eu fui recolhendo as coisas para levar, não eram poucas coisas, mas fomos juntando o que tínhamos, coloquei no carro para levar para a nossa casa. E eu lembro que no dia minha sogra dizia assim: meu filho, deixe isso aí, depois você pega, né? Deixe isso aí, depois você vem buscar. Eu digo: não, vai tudo, né? Eu disse igual Moisés, quando vai sair do Egito com o povo, né? Nem uma unha ficará no Egito, vai tudo, não vai, eu não quero dar outra viagem. E a gente saiu ali porque o nosso desejo de viver esse novo momento era muito forte, mas ao mesmo tempo também a Aninha sofreu com isso um pouco, com essa adaptação, né? Porque eu já havia saído da minha família de origem há 3 anos, e a Aninha ainda não. A Aninha ainda convivia dentro da mesma casa. Então, assim, para ela e para a mãe dela foi um pouco mais difícil, mas para mim, né, eu queria desbravar, sair daquele lugar para viver aquele novo momento. Então, foi bem interessante esse episódio aí, que minha sogra, né, que se estiver nos ouvindo aí, tenha misericórdia de nós. Mas é interessante isso, eu acho que é interessante a gente falar também, ainda continuar sobre isso, porque a gente sabe que é uma realidade muito comum, muitos casais, às vezes, por algum motivo ou outro, precisam estar dentro do ambiente familiar de origem. Né? No nosso caso, eu tinha perdido meu pai recentemente e eu precisei estar ali naquele momento de luto da minha mãe até que ela superasse aquela dor, até para poder sair. Mas eu sei que é uma realidade, então, isso na vida de muitos casais. E o que é que eu diria para você acerca disso? Porque é justamente nesse momento que é difícil você entender, não só você, mas os pais entenderem que o filho dele, a filha dele, agora é casado e tem uma outra pessoa para compartilhar os projetos e tem uma outra prioridade a partir daquele momento. Como foi que nós lidamos com essa situação?
Eu lembro que ali no nosso quarto era a nossa casa. A gente dizia, era ali onde a gente literalmente lavava roupa suja. Então, se algum momento eu e o Hugo a gente tivesse algum desentendimento, aquele desentendimento ele ficava dentro daquelas 4 paredes e em momento algum a gente compartilhava daquele momento difícil para a minha mãe, porque a gente sabia o quanto a mãe ela vai sentir a dor do seu filho. Então, a gente entendia que era o momento da gente resolver juntos. Até porque era o momento da gente crescer como casal, da gente evoluir nesse sentido. Então, eu quero falar para você que tem essa realidade de vida. Se você mora dentro do contexto dos sogros, né, da família, da parentela, é importante que você tenha esse zelo de saber separar os momentos que é do casal e o momento que é para ser compartilhado entre a família. Isso, e é interessante, queridos, que às vezes nós fazemos os nossos planejamentos de vida, mas nem sempre a vida vai respeitar o nosso planejamento. E nós precisaremos aprender a lidar com essas coisas que nos vêm assim de assalto e que a gente precisa se reinventar, como nós estamos fazendo agora nesse período de pandemia. Precisamos aprender a nos readequar, a revermos aquele nosso planejamento, como é que a gente pode, de alguma forma, melhorar ou aprender alguma coisa com o que a vida está nos propondo também, que foi o nosso caso com o falecimento do pai de Aninha. Então, na sua vida pode ser diferente, mas é importante que nós pensemos que acima dos nossos planos estão os planos do Senhor, e nós precisamos nos pautar por eles, né, de estarmos sempre dispostos a ser ensináveis naquilo que o Senhor está nos propondo e naquilo que a vida também está, de alguma forma, trazendo como circunstância para que nós sejamos ali amadurecidos, aprimorados e possamos crescer nesse tempo também. Mas aí a gente falando sobre morar junto ou não, independente de você morar junto com seus familiares, sua parentela ou não, mas é inevitável que haja interferência, muitas vezes, tá? Eu não vou generalizar, mas muitas vezes é inevitável a interferência da família. E aí eu pergunto, Hugo, e agora? Quando a família interfere, o que é que a gente faz? Amém, irmã, né? Deixou para mim. Queridos, veja só. O que fazer quando a família interfere, né? É interessante que quando nós casamos, né, eu digo você, todos nós, quando nós constituímos família, nós precisamos reavaliar quais são as nossas prioridades. Né? De fato, agora nós estamos como chefes de família, estamos com a responsabilidade de um lar sobre os nossos ombros, e nós precisamos entender que, em ordem de prioridades, em alguns momentos, a nossa família nuclear ela vem primeiro. Tá? Não que nós amemos mais o cônjuge do que o pai, a mãe, o irmão, não é isso que está em questão. Mas é que nós precisamos entender que pesa sobre nós essa responsabilidade, nós precisamos honrá-la, porque é isso que a Bíblia nos ensina no texto. O texto diz que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, veja que, de alguma forma, é preciso romper esse cordão umbilical que nós temos com a nossa família em vários aspectos, sejam afetivos, sejam de convivência. Então, nós precisamos aprender a lidar com isso. O que fazer quando a família de origem ela interfere na nossa vida? Isso é muito relativo em alguns aspectos, é muito amplo, mas eu vou compartilhar com você aqui uma situação que aconteceu conosco. Quando o Theo, nosso filho, fez 6 meses, a Aninha precisou voltar a trabalhar. E aí nós precisamos colocar Theo no berçário, porque estava eu trabalhando e a Aninha trabalhando. E nós precisamos tomar essa decisão, e foi uma decisão muito difícil. E graças a Deus, assim, a nossa família, tanto da minha parte como da dela, sempre respeitaram o nosso espaço, nunca interferiram em nenhuma decisão nossa, diretamente. E aí, nessa ocasião, eu lembro que uma parte da minha família nos procurou, querendo interferir. Não, é muito cedo para colocar a criança no berçário, etc. e tal. E isso gerou algo bem delicado entre mim e a minha família, e eu precisei me posicionar ali com a Aninha e dizermos, não, nós pensamos assim, tomamos essa decisão, e nós somos os pais, e nós precisamos assumir o nosso lugar. E isso parece fácil eu lhe contar, mas não é fácil de fazer. Mas, de fato, queridos, pesa sobre nós essa responsabilidade. Nós precisamos entender que nós agora temos uma família que está sob o nosso cuidado, e nós precisamos ter esse impulso firme para tomarmos decisões pensadas, coerentes, analisarmos todos os aspectos, e precisamos, de forma muito saudável, comunicar isso à nossa família de origem, tá? Para que eles compreendam o que está em jogo, o que está em questão, para que nós tenhamos tanto bom relacionamento, cumprindo a nossa responsabilidade com nossa família nuclear, como também tenhamos a compreensão da nossa família de origem, tá certo? Como eu disse,
é fácil de explicar, mas não é fácil de fazer. Mas Deus dá graça, tá bom, irmãos? E é interessante que como você falou, precisa ser feito isso com muito cuidado, com muito zelo, porque nós podemos estar magoando aquelas pessoas que também nos amam muito. Então, tudo é a forma como você se posiciona, tudo é a forma como você fala. Entenda que, a partir do momento que você tem a sua família, também tem e você está muito feliz com aquele momento, porque é a sua família, é o seu patrimônio, aquele ministério que Deus lhe deu. A sua família parental também tem os seus lados de querer cuidar de você, de querer sempre, todo o tempo, estar lhe cercando com cuidados. Então, os motivos que os levam a interferir também são legítimos para eles. Mas, com o nosso entendimento, com a nossa maturidade, nós precisamos estabelecer esses limites de forma muito respeitosa. Assim, a nova família, como o nome já diz, ela precisa de novos cuidados. Então, a sua família precisa de um tempo exclusivo de vocês. É muito importante ter um tempo junto, um tempo para você estabelecer regras, um tempo para você estabelecer limites e princípios que vocês dois definiram para seguir a família de vocês. Um exemplo prático nosso também, eu sempre comento com algumas mulheres que eu compartilho sobre isso, Hugo, ele comentou comigo ainda enquanto a gente era noivo. E ele disse, Aninha, eu tenho um desejo de colocar um costume na nossa família que eu não tenho nos meus pais e nem você tem na sua família. E ele tinha o desejo de que todas as nossas refeições a gente tivesse um momento de oração antes. E ele não tinha isso na família dele, eu também não tinha isso na minha. Mas ele disse, Aninha, quando a gente casar, a gente vai ter esse nosso momento. Porque eu acho que isso é digno, eu acho que isso a gente vai ensinar isso para os nossos filhos. E até hoje nós fazemos isso. E é tão bonitinho quando a gente hoje vai orar, a gente vai almoçar, até eu já dar as mãozinhas assim. Ele já tem entendido que isso é um princípio da nossa família. Ele está aprendendo conosco. E provavelmente ele vai levar isso adiante. Então é importante que a família ela tenha esse tempo para ela, para estabelecer princípios, limites e costumes que são assim, relevantes para a sua família. E isso nos mostra, queridos, que o nosso cuidado em relação à família de origem, muitas vezes a gente terceiriza isso como responsabilidade só para que a família de origem respeite o nosso espaço. Mas nós precisamos criar essa cultura também. Nós precisamos entender que agora nós iniciamos uma família e nós temos a oportunidade, a partir de então, de estabelecer bons costumes, de aprendermos com os erros que nós víamos, de aprendermos também com aquilo que a nossa família de origem ela nos deixou de coisa boa, para que nós aprendêssemos e aplicarmos isso de forma muito maravilhosa na nossa família nuclear. É importante que a gente veja que é uma oportunidade de nós construirmos algo novo. Sabe, talvez, eu não sei se sua família está começando agora ou já está encaminhada, mas eu quero dizer a você que você tem a oportunidade de fazer isso hoje, de se reinventar, de reaprender, sabe, de mudar alguns maus hábitos, de adotar comportamentos mais saudáveis para a sua família, com sua esposa, com seus filhos. Sabe, Deus nos dá essa graça de constituirmos o novo, né, de estarmos vivendo essa novidade de vida a partir do Evangelho, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, através da vida, tá? A gente não pode deixar de tocar num dos pontos. Eu queria muito que você estivesse aí anotando alguma pergunta, algum comentário relevante para acrescentar nessa nossa discussão. E não deixa de comentar aqui embaixo para que a gente também possa estar crescendo com o seu comentário, tá bom? A gente não pode deixar de falar que mais um dito popular, que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. E aí, como é que a gente lidar com isso? Como é que a gente resolve esse problema? Em briga de marido e mulher, afinal, mete a colher, sim ou não? Comenta aí o que você acha sobre isso. Mas eu queria falar aqui dos dois pontos de vista. Eu queria falar do ponto de vista da família que interfere, mas eu queria que a gente também falasse, por outro lado, sobre o filho ou a filha que está se submetendo a essa situação. É bem verdade que, como a gente já falou aqui, alguns pais eles enfrentam algumas dificuldades em entender que aquele filho, que aquela filha que ela cuidou, ele cuidou com tanto carinho, agora vai ter que se virar sozinho. Então, para ela, assim, se virar sozinho, na mentalidade do pai ou da mãe, é abandonar o filho no momento que ele está mais precisando. Então, se o pai ele sabe que a filha ou o filho está passando uma crise conjugal, acho que é imediato a intenção, é o instinto paterno e materno de querer ajudar, eles vão querer interferir. Por isso que a gente falou aqui, no exemplo anterior, é importante que vocês guardem os conflitos de vocês
dentro do relacionamento de vocês, para que vocês também não abram essa possibilidade de que haja tantas opiniões acerca de uma coisa que é certo vocês definirem sobre como vão resolver. E aí eu entendo que, às vezes, Hugo, os pais eles se sentem no dever de ajudar. E essa ajuda, nem sempre ela vai ser uma ajuda, como a gente muitas vezes vê por aí. Muitos pais tomando partido pela filha ou pelo filho, e acaba que depois o casal se resolve, e o que foi que ficou? Uma contenda familiar. Então, isso é um problema. Ou também quando parte do lado oposto também, né? Assim, da ideia de que o filho procura os pais para resolver os seus problemas conjugais, né? Então, veja que isso é uma inversão de valores, é como se as pessoas elas não progredissem, elas não avançassem na vida. Você fica dependendo sempre da sua família de origem para resolver os seus problemas. E ontem nós conversávamos que quando o Theo nasceu, a Aninha Marinha, de primeira viagem, não sabia que tinha que dar banho no filho assim com poucas horas, né, de nascido. E a enfermeira veio e disse: mãe, você não vai dar banho no seu filho, não? Na verdade, já tinha dado o tempo limite de eu dar o primeiro banho e eu estava morrendo de medo porque eu não tinha ninguém com mais experiência para me ajudar a dar. E a enfermeira veio e deu aquela pressão assim, e disse assim: não, eu estou esperando minha mãe chegar para poder dar o banho nele, né, para eu ver como é. E aí uma amiga nossa da igreja na época estava lá e foi, ajudou e deu o primeiro banho. Mas o que é que a gente aprende com isso? Que existem coisas que nós vamos ter que vivenciar, a gente vai ter que experimentar. Sim. Nós teremos que passar por aquilo. Né? Nem sempre a gente vai poder estar recorrendo ao pai, à mãe ou a um parente para resolver aquele problema. A gente vai ter que assumir ali e dizer: não, vou ter que dar um jeito aqui, resolver, tentar aprender com isso de alguma forma. Então a gente precisa entender que, à medida que a gente vai constituindo a nossa família, se você já constituiu, está para constituir, a gente precisa entender que é um novo momento em que nós precisamos aprender a viver a vida com as nossas próprias pernas. Sim. A caminharmos de forma um pouco mais independente, tá certo? Lógico que respeitando os laços que permanecem toda a vida, mas entendendo que agora é um novo momento e que nem sempre a gente vai poder estar recorrendo, sabe, me ajuda aqui, como é que eu faço isso? Não, a gente vai ter que aprender. Algumas vezes vai ser fácil, outras vezes vai ser difícil, mas a vida é assim. É como aquele exemplo da águia, né? Que a gente vê que a mãe águia, ela vai chegar a um determinado momento, quando as suas crias já estão prontas para ficarem independentes. A gente acha até doloroso, né? Ver o exemplo, mas a águia, ela joga o filho de um lugar bem alto. Porque ali ela já sabe que ele está pronto para voar. Ele só não sabia disso ainda. Mas no momento da queda ele vai ter que usar os recursos que ele tem e ele vai começar a voar. Então, meu recado agora é para você, pai, mãe, que está aí nos assistindo, cultuando junto conosco. Deixem com que os seus filhos coloquem em prática aquilo que vocês mesmos já ensinaram para eles. Então, é tempo de deixar com que essa cria aí, essa sua prole, voe até lugares mais altos do que você imaginou para eles. Né? Outra coisa que a gente queria pontuar aqui, para a gente ir finalizando esse nosso bate-papo que está tão gostoso aqui, a gente precisa lembrar que, da mesma forma que existem pais que muitas vezes sobrecarregam com muito cuidado e excessivo até, muitos filhos também, Hugo, são muito dependentes dos pais. E não é só emocionalmente, é também, às vezes, financeiramente. E isso gera muito conflito dentro da família. Porque eles não se desligaram, eles continuam naquele vínculo e, por algum motivo ou outro, não amadureceram nessa área e sempre recorrem aos pais. Sempre que tem uma discussão na família, recorre ao pai, recorre à mãe. O que é que a gente pode sugerir para eles quando tiver um conflito? Como a gente pode sugerir para eles resolverem esses conflitos? Vamos ajudar os irmãos. Quando nós constituímos família, a gente sofre um choque de realidade muito grande. Em todos os aspectos, inclusive no aspecto financeiro. Porque antes tudo era terceirizado. Né? Os pais, quem compravam tudo, quem resolviam tudo, e nós desfrutávamos daquilo. Né? E agora não. Agora a gente tem que trabalhar, a gente tem que ir para o mercado fazer a feira, tem que pagar a conta de água, de luz, escola do menino, e vai, aquela coisa toda. E isso leva um tempo para a gente se adaptar. Né? Para você aprender a fazer a primeira feira assim direitinho. Você faz a primeira feira, ou sobra muita coisa, ou falta muita coisa. Né? Então, leva um tempo para aprender, mas é interessante que, às vezes, queridos, nós nos mantemos viciados em algumas práticas que não são boas para o nosso relacionamento familiar. E está sempre com esse vínculo, seja de dependência financeira, emocional, em tomada de decisões. E eu vejo que aí é um erro de ambas as partes. Tanto da parte daquele que busca o auxílio, como também daquele que oferece o auxílio. É importante a gente ter a sensibilidade de saber discernir cada momento. Qual é o momento da gente auxiliar, mas qual é o momento também da gente aprender a se virar sozinho. Ou qual é o momento também da gente ensinar o outro a andar
com as suas próprias pernas, né? Então, é interessante que haja essa contribuição mútua, tanto do filho quanto dos pais, dos parentes, enfim. É importante que haja essa colaboração de ambas as partes para que as duas famílias caminhem bem. Nem nós sejamos um peso para a nossa família de origem, nem também, de alguma forma, a gente fique viciado nessas dependências, né? Nós possamos aprender a viver e caminhar a nossa vida que Deus tem estabelecido para a nossa família. Para a gente realmente finalizar, não é brincadeira, não é história, não, a gente está finalizando mesmo. Quando o filho ou a filha é muito dependente dos pais dentro do casamento, isso acaba gerando muitos conflitos familiares. A gente vê muitos casos de casamentos que estão em processo de desgaste, justamente por conta que um dos dois é muito dependente do pai ou muito dependente da mãe, e o outro não aceita isso, porque quer desenvolver o relacionamento junto com o cônjuge, e ele não entende isso. Então, muitas vezes você vai ver casamentos com processos de desgaste, e aí eu coloquei uma frase aqui para dizer para você, para que a gente possa pensar sobre ela. Nem toda crise familiar deve ser encarada como uma ação demoníaca. É preciso a gente se colocar na responsabilidade daquilo que nós temos feito. Muitas vezes nós vemos um casal se separando, um casal que briga muito, um casal que tem muito desentendimento familiar e diz assim, o inimigo está investindo na minha família, o inimigo está se levantando contra a minha família. Vamos com calma sobre isso, nem tudo é o inimigo. Não quero defendê-lo, mas preciso dizer que nós temos a nossa própria responsabilidade dentro do nosso casamento. Então, se é preciso que você tenha seu tempo, seu espaço para a sua esposa, para o seu esposo, esse tempo ele precisa ser respeitado. Esse ambiente, esse limite, ele precisa ser respeitado. Caso isso não aconteça, você vai abrir uma grande brecha, sim, para que aconteça contenda e possa chegar até um futuro divórcio. Então, é preciso que você esteja atento sobre isso. Esse espaço precisa ser respeitado. E aí, só para ainda concluindo a conclusão de Aninha, nós percebemos que quando as interferências familiares elas são muito fortes, isso é muito prejudicial para ambas as famílias, né, a de origem e a nuclear. E tem um exemplo bíblico que é o exemplo de Abraão, né? O Senhor fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E Abraão vai com a esposa e leva ainda Ló, né? Ainda leva um parente ali, de quebra lá na frente, isso vai dar um problema para eles, vai haver uma divisão familiar. Então, assim, Deus nos estabeleceu um padrão familiar, irmãos, que nós devemos fazer de tudo para respeitar esse padrão e viver conforme o padrão bíblico de família, porque aí, de fato, nós teremos famílias bem-sucedidas, bem equilibradas em todos os aspectos, tá bom? Então, é importante que cada um se coloque no seu lugar e possamos, assim, viver de uma forma harmoniosa, tanto com nossa família nuclear como com nossa família de origem, um relacionamento onde haja respeito, compreensão, onde haja um sentimento assim de você entender qual é o espaço do outro, né, e que possamos viver essa vida aí que Deus tem proposto para nós, tá bom? Nós estamos já finalizando, nós temos alguns minutinhos apenas, e eu quero motivar você a continuar aí interagindo conosco, lembrando que a gente vai continuar com vocês aqui no novo link, então você precisa compartilhar isso com mais pessoas. Esse assunto de família, nós vemos que quando a família está desestruturada em alguma área, algum pilar da família, ela está corrompida, ela não está firmado, toda a família sofre, os filhos sofrem, os parentes, os amigos, as pessoas que estão perto de vocês sofrem também. Então, nós precisamos fortalecer esses pilares, a fé, o companheirismo, a palavra de Deus dentro do relacionamento e também esse relacionamento familiar. Então, nós temos aqui uma lista de dicas, não vai dar tempo a gente passar aqui todas elas com você, mas vai ser bom porque a gente vai poder convidar você a continuar conosco e, em seguida, nesse novo link, a gente vai começar a conversar com vocês sobre dicas preciosas de como ter um bom relacionamento familiar, tanto a dois quanto familiar. Então, fica aqui o nosso muito obrigada. Espero muito que você tenha recebido muitas instruções de Deus para que você comece a colocar em prática ainda hoje aí na sua casa. Amém? A gente vai estar orando pelos casais e agradecemos demais você ter ficado conosco até esse momento, lembrando que você não vai embora, você continua com a gente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por esse momento, Pai, tão especial que tivemos aqui a oportunidade de compartilhar da Tua palavra e um pouco também da nossa pouca experiência de vida, Senhor.
Deus, que de alguma forma isso contribua, Senhor, para o crescimento do Teu povo e para cada família que nos ouve nesse momento. Abençoa cada lar, cada família que nesses dias tem vivido a convivência de forma mais intensa. Que o Senhor traga graça, Senhor, que haja harmonia nos relacionamentos familiares e nós possamos, Senhor, passar por esse tempo também louvando o Senhor e sairmos desse tempo também mais fortalecidos. Que o Senhor nos abençoe na aplicação também da Tua palavra. Assim nós te oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos aí onde você está, nós vamos impetrar a bênção apostólica aqui nesse momento, tá bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e as maiores consolações, a comunhão e o poder do seu Santo Espírito estejam sobre todos nós, desde agora e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe você e nós nos vemos já já no outro link. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Estamos com saudade. Em breve estamos juntos. Em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor nosso Deus. É motivo de alegria. Estamos juntos de uma forma diferente. Através dos meios de comunicação, podemos ouvir a palavra de um, ouvir o louvor de outro. Por isso estamos alegres, estamos juntos, porque nós somos a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, irmãos, amém? Eu venho aqui em nome de toda a juventude dizer também que nós estamos morrendo de saudade de estar em comunhão com os irmãos, mas por conta dessa pandemia não é possível. Mas que como igreja a gente possa estar junto em oração, em perseverança e em fé, sabendo que jamais Cristo perdeu o controle das coisas. E a palavra que eu trago para você hoje é esperança. Na Bíblia vai dizer que a gente vai passar por dificuldades, por tribulações, mas que é para a gente ter bom ânimo. Então, que nosso refúgio, que nossa confiança possa estar totalmente depositada no Senhor, sabendo que, há tantas pessoas dizendo que o Brasil vai entrar em colapso, que o mercado financeiro vai entrar em colapso, que a gente possa crer num Deus provisor, que a gente possa crer também num Deus que disse haja luz e houve luz. Então, que você e toda a sua família possa estar totalmente refugiado no Senhor, sabendo que Ele jamais perdeu o controle de todas as coisas. Um forte abraço de toda a juventude, que vocês fiquem com Deus. Nesse momento eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações que fica logo aqui embaixo, também curtir esse vídeo e compartilhar ele nas suas redes sociais para que ele alcance mais pessoas. Até a próxima!